Todos, paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Hudson Marcos da Silva. Eu faço parte das Assembleias de Deus, Campo de Coronel Fabriciano, Ipatinga. Nós temos como pastor presidente nosso pastor José Martins de Calais Júnior, que também é pastor presidente da nossa convenção, a Comadivado. Eu, no momento, estou respondendo pela Assembleia de Deus Regional do bairro Bom Retiro e Ipatinga, que também abrange os bairros Horto, Santa Mônica, Areal e Bela Vista. Hoje eu venho aqui, mais uma vez, vos trazer uma palavra pastoral. Desta vez está registrado no Salmo de número 30, o versículo 5, a parte B. Então, Salmo, capítulo de número 30, versículo 5, a parte B, que nos diz o seguinte: pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como nós sabemos, o livro de Salmos, ele faz parte da coleção dos livros poéticos do Antigo Testamento. Está aí o porquê da aplicação de tantas figuras de linguagem neste livro e que traz o brilhantismo dele por si só, como todos e tantos outros livros poéticos e demais livros da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, sem dúvida, é linda, é maravilhosa e é inspiradora de se ler. E o salmista Davi aqui, nos Salmos que ele recita no seu livro, a maioria dos salmos foram escritos por ele, ele conta as suas batalhas e vitórias, perseguições que sofreu e livramentos, fala de suas lágrimas e também de suas alegrias, momentos de sorriso. Conta aqui também o salmista Davi a sua queda, mas como ele arrependeu e Deus o levantou. E ainda no livro de Salmos, trata-se de exortações diversas e palavra profética para os nossos dias. É, sem dúvida, um dos livros mais belo e inspirador do Antigo Testamento e da Bíblia de uma forma geral. Aqui, no capítulo e versículo que acabei de ler, capítulo 30, versículo 5, a parte B, o salmista faz um contraste entre noite e manhã, ou noite e dia. Quando ele fala, pode o choro durar uma noite. Nós sabemos que a noite ela traz consigo a sensação de insegurança, temores, incertezas e lutas. A exemplo disso, o próprio salmista no Salmo 91, versículo 3, ele nos aconselha a não temer o espanto noturno. E num episódio, o evangelista Mateus nos conta, lá no capítulo 14, o versículo 27, que os discípulos estavam numa embarcação em alto mar, era de noite ou de madrugada, e Jesus foi ter com eles. E eles, aterrorizados ou atemorizados, acharam que era um fantasma. Mas aí Jesus chegou, se identificou, e eles se regozijaram e se alegraram com o Mestre. Então, noite sempre vai trazer consigo esta sensação de incertezas, temores e terrores. Porém, o salmista completa o versículo dizendo, mas a alegria virá pela manhã. Já amanhã, ela traz consigo a sensação ou a conotação de renovo, recomeço e esperança. Tanto é que o próprio salmista, no Salmo 88, versículo 13, ele diz que Deus ouvirá as nossas orações pela manhã e nos dará esperança. Ainda Jeremias, o grande profeta, o profeta das lamentações também, lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22 ao 25, ele narra que as misericórdias do Senhor nos alcançará pela manhã. Então, se nós formos fazer um paralelismo ou uma comparação, nós poderíamos dizer que estamos vivendo noites nesses momentos, por causa dessa pandemia que estamos enfrentando, e não só por causa dessa pandemia, mas por causa de tantas outras lutas que temos enfrentados no dia a dia. Nós estamos vivendo então a noite narrada pelo salmista Davi, que faz jorrar dos nossos olhos lágrimas, que nos traz preocupação, incerteza e insegurança. Mas há um diferencial para aqueles que conhecem a Deus e creem em Jesus Cristo. É de que vai amanhecer. O dia vai chegar.
e ele vai trazer consigo a esperança, o renovo, o livramento e a vitória. Então, meu irmão, meu amigo, você que está ouvindo esse vídeo, eu sei que ele vai alcançar muitas pessoas, crentes e não crentes. Eu quero te dizer uma coisa, a noite vai passar. A noite de sofrimento, de luta, de decepção, de preocupação, ela vai passar. Porque Deus prometeu trazer o dia sobre a nossa vida. E com o dia virá a misericórdia, o livramento e a cura em nome de Jesus Cristo. Então eu quero finalizar esse vídeo com as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 13, quando ele diz acerca do amor, ele está falando da supremacia do amor, o amor que é esse dogma supremo, o amor que é essa sumidade do mais elevado, o ápice do mais alto, esse amor ágape que nasce no coração de Deus e chega aos nossos corações. Quando ele está narrando sobre o amor, ele encerra esse capítulo no versículo 13, dizendo: permaneçam essas três, a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Portanto, meu irmão, meu amigo, nesses dias difíceis que estamos enfrentando, que nós possamos conservar em nossos corações a esperança. A esperança é a certeza de que vai melhorar, que vai dar certo. A fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é crer no invisível, no sobrenatural. Fé é crer que Deus vai mudar o quadro, mesmo que ainda não apalpamos, mesmo que ainda a gente não está vendo, mas Deus vai mudar o quadro, porque Ele é Deus. Ele é onipotente, todo-poderoso, onisciente, sabe de todas as coisas e onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E o amor? O amor, não esse amor corriqueiro, esse amor de falácia, mas o amor ágape de Deus em nossos corações, ele precisa permanecer, para nós sermos mais fraternos, para que nós sejamos mais amigáveis, para que nós possamos orar por aquelas outras pessoas, tanto os que estão enfermos, como os que estão com saúde, tanto pelos brasileiros, como pelos outros países. É esse amor que é o diferencial e que nos faz sermos reconhecidos como filhos de Deus. Então eu desejo a todos vocês, nesses dias difíceis, muita esperança, muita fé, muito amor. Fica tranquilo, a noite vai passar, vai amanhecer e Deus vai trazer consigo a vitória que tanto almejamos. Mas continuemos adorando a Deus, glorificando o nome dEle. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós adoramos a Deus e glorificamos a Deus. Não é pelo que Ele faz por nós, mas porque Ele é, pelo que Ele é. Ele é Deus, digno e somente Ele de toda honra, toda glória e todo louvor. Então nós devemos afastar de nós este evangelho antropocêntrico, esse desejo de colocar o homem no centro das atenções. Afaste de você este evangelho e coloque diante de você o evangelho cristocêntrico. É Jesus que tem que estar no centro e é a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Oremos. Senhor Deus e poderoso Pai, neste momento nós queremos te louvar e te agradecer e te enaltecer, porque o Senhor é santo, é poderoso, é grande, a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Te pedimos a tua bênção sobre o Brasil, sobre as autoridades constituídas, sobre as demais nações. Deus, venha dar discernimento aos crentes, venha dar fé, esperança e amor a todos nós brasileiros e que a tua graça alcance não somente os brasileiros, mas todo mundo, todas as nações, com a graça salvadora, com a graça curadora, com a misericórdia do Senhor que nos alcança a cada manhã. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma boa noite e fique na paz do Senhor.